Itubers da Agência Laranja, sejam muito bem-vindos ao InovasCast, o nosso conteúdo para além do Inovas, para você escutar onde e quando quiser. Eu sou a Raíssa Cavalcante, faço parte aqui do time de comunicação da GL e sou uma mulher branca de cabelos castanhos aqui na altura do ombro. Hoje estou usando uma camisa azul aqui de listras brancas e estou muito contente de estar aqui nesse episódio com vocês. Já aproveito para fazer um convite para você que está me escutando e me ouvindo agora. Então, se você quiser fazer parte dessa mesa laranja aqui maravilhosa de troca e interação, deixa aqui nos comentários, comenta assim, eu quero estar no próximo episódio. E muito obrigada também por todo o conteúdo aqui de engajamento e interação que vocês estão tendo aqui com o nosso podcast. Ele está sendo recebido aqui de braços abertos. Bom, já que a gente falou da mesa, vou apresentar os nossos convidados. Estamos aqui com um time maravilhoso de especialistas em crédito e recuperação. É uma galera aqui super preparada. Então, sejam muito bem-vindos, Lilian, Grace, Juliano. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E podem se apresentar. Bom, posso começar? Aumentou as expectativas com super especialistas, né, gente? Bom, vamos lá, então. Meu nome é Lilian Palomo. Hoje eu atuo no time de recuperação de crédito, né, junto com ali no time da Bia. Sou responsável por toda a parte de canais de recuperação. E é muito legal a gente vir falar um pouquinho de um assunto que às vezes é tão doído, porque a gente trata do sonho que não deu certo do cliente, né? Muitas vezes. Então, para mim, sou apaixonada por esse tema há alguns anos. Minha audiodescrição, também sou uma mulher branca, cabelos um pouco mais claros, com luzes, e tô com uma camiseta Somos Todos Recuperação, que acho que traz um pouco de tudo que a gente vai falar aqui hoje sobre o tema. Linda. Obrigada. Eu sou a Grace, sou gerente regional na AGL, né? Sou uma mulher preta, de pele parda, de olhos castanhos, cabelos castanhos ali com umas luzes, né? Já do tempo, que a gente já dá uma ajudada. E tô com uma camisa azul e uma calça cinza. Faço parte do time da GL, atualmente eu atuo em Minas Gerais, cuido aí de em torno de 17 agências aí, em Belo Horizonte ali e a Grande BH. E estou muito feliz também, quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nessa mesa de especialistas aqui, junto com a Raia aqui. Vai ser um prazer aqui trocar bastante aqui com essa galera. Eu sou Juliano Lima, sou um homem branco de cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta polo branca. Também estou muito feliz de poder estar aqui hoje com os meus colegas, poder compartilhar aí temas de crédito e recuperação com todos vocês aí da Agência Laranja. Atualmente eu atuo no crédito, sou responsável pela concessão de crédito imobiliário, financiamento de veículos, consórcio e crédito consignado. E pelas mesas de crédito também que atendem aí as solicitações que muitas vezes vocês enviam para a gente aí atender as necessidades dos nossos clientes. Bom, seja muito bem-vindo aqui e como deu para perceber pela composição, a gente vai falar sobre todo o ciclo de crédito aqui, inclusive recuperação. E para começar dando uma esquentada aqui no tema, eu queria começar falando sobre nós, brasileiros, né? Um povo muito sonhador, cheio de sonhos, mas também aqui, quando a gente fala de sonho, tem muita conta aqui nesse meio tempo para pagar. E aqui, abrindo meu coração e minha conta bancária com vocês, eu também faço parte desse pacote. Então, tem uma pesquisa muito interessante aqui de uma consultoria americana com o Instituto Ipsos do Brasil, que fala que o brasileiro hoje, ele toma crédito principalmente aqui para aquisição de imóveis, de carros e também para abertura aqui de alguns negócios. Então, eu queria começar perguntando para vocês, como é que a gente percebe esse movimento aqui dentro da nossa Agência Laranja? Posso começar? Olha, eu já... Vou trazer um pouquinho, acho que assim, como a gente trata isso direto ali com o cliente, trazer o tete-a-tete aqui, que é a proximidade aqui com o cliente, aqui na rede de agências. Então, assim, acho que hoje a gente tem aqui, tô falando aqui de um pouquinho tempo de mercado financeiro, alguns anos, né? 18 anos, mais de 18. Isso. Já passou de maior também, eu já passei de maior. Então isso. Então, assim, hoje a gente trata clientes diversos, né? Então, a gente tá falando aqui de uma diversidade de cliente, aqui a gente até falou, acho que no episódio anterior aí de gerações, e então a gente tem clientes aqui de gerações, aqui de várias gerações, e hoje acho que o conforto que a gente tem aqui como instituição é de falar, e aí o Juliano vai apoiar aqui, acho que vem aqui para poder complementar aqui, mas o quanto essa prateleira de produtos, ela vem se diversificando cada vez mais, e o quanto a gente vem trabalhando cada vez mais para o nosso cliente, né? Então hoje acho que as facilidades que a gente tem oferece aqui para o cliente em endereçar aqui, analisando o perfil do cliente, né, entendendo o momento de vida dele aqui, para
que hoje a gente tenha esse conforto de ter o produto certo para o cliente correto. Então, acho que isso deixa muito mais fácil e muito mais, acho que flui dessa conversa, até para uma necessidade aí mais de, se necessário, recuperar esse cliente no futuro, essa conversa ser muito mais transparente, muito mais confortável, né? Porque quando a gente fala, a Lei até trouxe de recuperação, às vezes pode ser uma conversa um pouco mais complexa, né? Mas se a gente ofertou o produto correto para o cliente naquele primeiro momento e, se necessário, em algum momento ali que precisar dessa intervenção da recuperação, essa conversa ela ser ali fluida, né? Assim, poxa, o cliente se sentir muito mais, acho que engajado e conosco aqui, né? De uma maneira muito mais assertiva e entendendo que em todo momento, né? Em toda trajetória que a gente esteve próximo dele ali. Sim, e ali quando a gente fala também de atender o cliente, existe toda uma preparação ali com o gerente de relacionamento, ali com os nossos ANs, né? Quais são os cuidados que esses gerentes que estão nos escutando agora, eles devem ter para fazer, primeiro, a oferta certa do crédito e também para cuidar desse processo de recuperação? Hoje, quando a gente fala desse primeiro contato com o cliente, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala com o nosso time, tanto de gerentes quanto de ANs, de fato, essa atuação conscientizada, né? Então, utilizando a ferramenta correta. Então, hoje a gente tem ali essa análise 360 do cliente. Então, conhecer o seu cliente de fato, entender o momento de vida dele, né? Ofertar o produto correto, né? Para aquele momento de vida para ele, né? E aí, conscientizar. Acho que hoje uma parte importante que a gente deve trazer aqui é o papel tanto do GR quanto do gerente, né? Quando a gente fala GR, o gerente, quanto do AN, né? O agente de negócios, de fato também de conscientizar financeiramente esse cliente, né? Então, é uma expectativa que o cliente tem também, não só a oferta do produto correto, mas de conscientizar para aquele momento de vida dele. Então, passa por todo esse caminho e, se necessário, quando a gente chegar, né, em algum momento ali, ter essa antecipação também desse estresse financeiro, que aí pode calhar de vir a acontecer aqui a recuperação, né? E aí, mas como eu falei, essa jornada, né? Uma jornada do início aqui de analisar totalmente, utilizando as ferramentas corretas ali, né? A gestão de carteira, a gestão de cliente. Quando a gente fala do PJ ali, a gestão de crédito. Então, fazer tudo isso e ter esse contato muito assertivo ali, entendendo e conhecendo muito bem quem é o cliente, né? E você trouxe aqui a questão de momento de vida, né? É muito importante porque, dependendo da fase de vida do cliente, a gente tem necessidades completamente diferentes, né? Então, um cliente que é mais jovem ali, talvez eu tomar crédito para conseguir concluir os estudos, ter a aquisição ali da primeira casa, o primeiro carro, são necessidades totalmente diferentes de um cliente, por exemplo, que chega aposentado na agência, né? Um cliente ali INSS. Então, eu queria que o Juliano falasse um pouquinho pra gente sobre essa diversificação de prateleira de crédito que a gente tem, né? Que vai ali junto com os nossos clientes. É bem plural, né? A prateleira de crédito. Então, Raíssa, hoje a gente tem uma prateleira para atender todas as necessidades dos nossos clientes. Então, seja desde a conquista do sonho, a casa própria, ou financiamento de um carro ali, através tanto do financiamento como do consórcio, ou um produto, às vezes, quando ele precisa de alguma destinação que não é específica, precisa de dinheiro até para acertar o fluxo de caixa dele, um empréstimo pessoal ou crédito consignado. Ou também, assim, um crédito mais emergencial, tem o limite da conta, às vezes o rotativo do cartão. E, assim, a gente está sempre evoluindo. E, assim, até assim, mais recente, a gente acabou de lançar o Pix Crédito, que atende uma outra necessidade do cliente, também é um produto de crédito. A gente lançou, faz pouco tempo, antecipação do FGTS como um produto de crédito também, para usar um dinheiro que, às vezes, não vai comprometer o fluxo de caixa do cliente. Então, assim, sejam produtos mais tradicionais, assim, que a gente já tem na prateleira há muito tempo e estamos antenados no que está acontecendo no mercado, assim, a gente consegue atender as necessidades do nosso cliente da forma mais ampla possível. E aí, também a gente vive num país que, assim, bastante grande, com necessidades diversas em lugares diferentes. Assim, o pessoal da Agência Laranja também queria que vocês soubessem, a gente está atacando assim, as necessidades tanto para quem está, às vezes, no centro-oeste, uma região de agro ali, que tem necessidade de ter competitividade das cooperativas, ou até em grandes centros, público mais jovem, produtos mais digitais aqui, para encarar os nossos concorrentes novos que surgiram aí nesse mundo. Então, assim, tem uma prateleira para qualquer necessidade que os nossos clientes precisem. Sim, e é importante, né, conhecer essa prateleira para que a gente possa ofertar o produto certo para aquele cliente certo, né? E aí, Juliana e Lilian estão sentados em pontas opostas, mas recuperação e crédito andam aqui de mãos dadas também, né? É importante fazer
essa relação. E aí, Lilian, conta pra gente como é que se dá esse cenário da recuperação dentro do ciclo de crédito. Boa. Eu acho que você trouxe uma pesquisa importante, né? De como o brasileiro lida aqui com a questão do endividamento e possivelmente com uma questão de uma dívida em atraso, né? Coisas que a gente tem visto aqui dentro do banco, escutado muito nos nossos discoveries. Enfim, vou falar um pouquinho mais para frente de como a gente trabalha. Mas é importante, a maioria das pessoas que a gente escuta contrata o crédito para evoluir de vida. Né? E acho que você citou algumas situações, o Juliano também, né? Então é um crédito para pagar os estudos, ou é uma casa, porque eu tenho o sonho de ter uma casa própria, ou uma casa maior, porque eu vou ter um filho. Então acho que o crédito está muito ali presente na vida do brasileiro num momento de sonho. E aí acho que quando o cliente cai em recuperação, e por isso a gente vem mudando muito a nossa estratégia, é um sonho frustrado na maioria das vezes, né? É algo que ele ou perdeu o emprego, ou perdeu a capacidade de pagamento. Então, de fato, a gente está saindo de uma postura que nos últimos anos a gente era área de cobrança. Todo mundo já ouviu isso no mercado, né? O que você faz? Eu atuo na área de cobrança. Aqui a gente não cobra mais o cliente, né? A gente recupera, porque o nosso principal objetivo é devolver o cliente saudável para o Juliano para ele voltar a consumir de novo. Eu preciso dar um gás nos sonhos dele, né? E esse é o nosso principal objetivo. E a gente mudou muita coisa, assim, Raíssa. A gente, antes, desenvolvia produto de recuperação só dentro de casa. A gente foi para a ponta, como o Juliano falou. A gente tem feito muito discovery junto com os clientes, a gente tem ouvido. Hoje a gente tem centrais de atendimento, a gente tem o feedback que a gente consegue colher da ponta aqui de vocês comerciais da Agência Laranja. E a gente começou a entender que recuperar não é só reparcelar. Muitas vezes é um boleto ali com as parcelinhas em atraso que descasou o fluxo de caixa do cliente que a gente precisa emitir. Muitas vezes é a data de um acordo que não ficou boa, né? Vamos pensar na gente, dia 27 o dinheirinho pinga aqui, alguém sai do Itaú, passou a receber dia 1º. Olha, já vou descasar ali 4, 5 dias desse fluxo de caixa. Então, tem pequenas coisas que a gente tem trazido para a mesa e discutido a nossa forma de atuar e de desenvolver produtos, que eu acho que vai ajudar muito aqui o nosso relacionamento, a Grace lá na ponta, nossos clientes, enfim. E o cenário de recuperação, assim, andando em conjunto com o de crédito, é essencial ali para o nosso gerente ter um portfólio de crédito ali, uma carteira muito saudável também, né? E aqui eu trouxe outra pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, que é conhecida popularmente como CNC, que mostrou um perfil aqui, no final de 2024, a gente teve 81% das famílias com renda de até 3 salários mínimos endividadas. E desses 81%, que é um número muito grande, 18% deles não tinham condições ali de quitar os seus débitos. Então, dado esse cenário, qual que é a importância de priorizar aqui a renegociação de dívidas em um cenário como esse? Eu costumo dizer que a concessão e o preventivo é a primeira etapa de uma recuperação de clientes bem feita, assim, né? Então, dado que eu concedi, mas aquela família ou aquele brasileiro mudou o perfil dele, a gente tem que atuar de uma forma bastante preventiva. E hoje a gente já tem produtos que conseguem ajudar esse cliente antes dele chegar no atraso, né? Então, a própria flexibilização do sob medida que a gente pode pegar uma dívida com poucas parcelas e estender em algumas situações até em 73 vezes, dependendo da situação do cliente. Então, de fato, acho que a dica que eu dou é a gente estar bem próximo ali do cliente do board. Não sei se o Juliano vai corroborar comigo aqui, concordar, porque acho que a gente acredito que temos oportunidade de atuar ali e estar de olho naquele cliente que vem dando sinais. Mas, de fato, essa pesquisa traz uma realidade para a gente. Assim, a gente percebe que os clientes de baixo ticket, principalmente, têm trazido uma inadimplência maior. E como a gente fala, como a gente se conecta, também temos um desafio de linguagem, também temos um desafio de facilitar a conversa. É um cliente que muitas vezes, quando a gente faz pesquisas ali com ele de recuperação, e Grace me corrige se eu estiver falando errado aqui, ele tem vergonha de entrar numa agência.
né? Ele tem vergonha de assumir que ele pegou, às vezes, né, 5, 10 mil reais emprestado. Meu, como é que eu vou falar com o gerente do Banco Itaú sobre isso? É isso. E eu acho que o importante aqui, de fato, quando a gente iniciou a conversa, que é exatamente esse papel, né, nosso aqui na GL. Essa proximidade com o cliente, né? Esse gerente ali, esse AN que faz esse giro da carteira ali, é ter essa proximidade com o cliente ali e sinalizar para o cliente todo o nosso ecossistema também de atendimento, né? Porque em algum momento, né, para que ele entenda e ele se sinta confortável, né, em tomar essa decisão ali de uma maneira assertiva e que a gente hoje tem um ecossistema totalmente pronto ali para atender ele no canal que ele se sentir mais confortável nesse momento. Talvez que a gente entenda que ele pode estar um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais sensível, né, a tudo isso, assim, porque é exatamente isso. Acho que em alguns momentos ele se sente um pouco mais constrangido, né, de levar esse momento ali. Então, por isso, fazer aqui essa análise aqui, conhecer muito bem, eu acho que é o que eu falei aqui, se fazer essa análise ali muito precocemente ali desse estresse financeiro, né? Quando as coisas começarem a dar errado ali, né? Ou fugir um pouquinho do controle, o gerente, ele já tem esse conhecimento de antecipar, né? Essa comunicação com o cliente ali para entender esse momento de vida dele. Isso facilita mais e eu crio essa conexão, crio esse engajamento com ele aqui conosco, né? Sim, e é muito trazer toda ali uma abordagem, uma conversa humanizada, né? Isso. Porque aí, conforme a gente vai tratando aquele cliente de forma ali, até sendo empáticos, né, e de forma humanizada, a gente consegue até fortalecer ali o relacionamento dele com o banco. Então, hoje, se é um cara que tá passando por um cenário de recuperação, ele pode, teve um atendimento tão bom que amanhã ele pode voltar e vai voltar aqui com o Juliano a tomar crédito novamente. Esse é o objetivo, né? E aí, Juliano, a gente tá falando bastante aqui de tipos, né, perfis de cliente. A Grace até trouxe que a gente teve um episódio sobre gerações. Então, cada geração, cada perfil de cliente, ele vai estar ali conectado e vai ter uma forma diferente de tomar crédito, né? E eu queria que você trouxesse um pouco como é que a gente está preparado para atender esse cliente, tanto no físico quanto no digital. Bom, a gente evoluiu muito as soluções que a gente consegue dar para o cliente, assim, os canais que ele pode acessar e tomar crédito. Então, hoje, se o cliente ele é mais digitalizado, tem um perfil que a forma que ele se relacionar com o Itaú é através do app, assim, as jornadas estão todas muito bem construídas, fáceis, acessíveis, para que seja muito fácil dele entrar, se servir e tomar o crédito do jeito que ele está acostumado a transacionar com o banco. Para os outros perfis de cliente que a gente sabe que, assim, às vezes para ele ele tem a confiança ali de falar com um gerente, buscar um canal físico que vai trazer talvez a confiança que ele precisa, tirar as dúvidas, ser o assessor que ele precisa. A gente também tem todas as soluções disponíveis para os nossos gerentes aí da GL. Então, assim, a gente trabalha para que, assim, a forma como o cliente quer acessar o banco, a forma como ele queira tomar o crédito, assim, a gente vai disponibilizar para ele e ele vai decidir como ele usa o banco, ele vai decidir que canal que ele quer usar. Assim, essas soluções estão disponíveis e de fácil acesso para ele. Assim, a gente pensa muito nos diversos perfis de cliente que a gente tem e vem evoluindo as jornadas para que, assim, cada tipo de cliente possa acessar, possa consumir os produtos do banco da forma mais fácil e mais cômoda para ele. Uhum. E como é que é esse cenário em recuperação, Lilian? Eu tava aqui refletindo, eu acho que eu vou falar muito do que o Juliano falou, assim. Nós temos prezado por um ambiente de omnicanalidade, né? Avançamos muito em completude de prateleira, em completude de jornadas. Então, hoje, uma curiosidade, nosso WhatsApp é o canal mais completo para recuperação. Ele consegue pegar desde a segunda parcela de um boleto até fazer um acordo em 72 vezes. Então, assim, unificar os diversos produtos numa renegociação única. Então, a gente vem evoluindo muito em jornada. Mas a gente acredita também que o cliente, ele pode ser omnicanal, né? Ele entra no digital, ele vê um preço, ele procura o time da Grace, ele vai tirar a dúvida, vai ver se tem algo melhor. Então, a gente está querendo facilitar, neste momento, essa personalização e esta contextualização na jornada. Então, se o time da ponta souber, né? E aí vocês vão concordar um pouco comigo, espero que vocês concordem, que quando o cliente chegar para conversar com você, você já sabe o que ele simulou no app, se ele entrou no WhatsApp, se ele não entrou,
Ou que condição que ele trouxe ali, olha, eu tô desempregado, eu tenho uma perspectiva de conseguir um emprego daqui 2 meses. Tem como voltar a falar comigo? Se isso já sobe contextualizado e hipercontextualizado, ajuda muito o trabalho da ponta. E ajuda muito a entender que o Banco Itaú está conectado com ele. Então, a gente ainda está avançando, mas hoje a gente tem uma prateleira já bastante completa. E só complementando, isso é tão importante, porque assim, ao longo dos anos, o quanto essas jornadas, assim, quando a gente fala, né, tanto de necessidades aqui, quanto aqui a de distribuição, o quanto a gente se conectou e o quanto isso vem fazendo total diferença, assim, quando a gente contata o cliente, né, porque quando, de fato, a ferramenta traz pra gente aqui essa visão de que, poxa, ele acessou um canal, ele simulou em algum momento, né, e a gente logo em seguida liga pro cliente e fala, olha, né, o senhor acessou um canal, né, o canal que seja aqui, ou o app, ou às vezes até um caixa eletrônico, e se ficou alguma dúvida, né, e tudo. Então, assim, a gente percebe ali que do cliente, nossa, como é que você sabe, né? Ai, olha, acessei mesmo. Então ele se sente ali, de fato, assim, sendo visto, né? E o quanto, de fato, assim, a gente tem essa completude aqui, uns com os outros aqui. E para ele isso é muito importante, de falar, poxa, de fato, o banco, ele me entende, né? Ele viu eu em algum momento, ou, pô, né? Se eu fez uma contratação, se eu fez uma simulação de um produto, mas não, ó, vamos tentar esse caminho aqui que talvez seja o melhor, e ele fala, poxa, né, eu não tinha esse conhecimento, que bom que você viu que eu simulei, eu poderia ter feito ali, talvez, uma compra de um crédito que por outro caminho teria sido melhor. Então, é muito importante esse feedback do cliente também. A gente recebe muito esse feedback e na maioria das vezes, ele é muito assertivo, assim, de felicidade mesmo, assim, do cliente trazendo pra gente um feedback muito positivo de que a gente tá no caminho mesmo. Sim. E os canais são, de fato, muito importantes. Uhum. É sobre fazer a oferta humanizada, contextualizada e também na hora certa. Na hora certa, exatamente. Né? E aí, Grace, aproveitando que a gente tá aqui com você, que tem um olhar aqui todo da rede de agências, você tem algum case para trazer pra gente, assim, sobre crédito e recuperação? A gente tem vários, né? Vamos ter que só calma aí, vamos tricotar. Não, temos vários cases aqui. Acho que os cases, eles são os mais que traz pra gente mais felicidade, assim, acho que complementam. E pra gente que tá na ponta, que tem esse contato direto pro cliente, que deixa a gente muito mais feliz, de fato quando a gente pega um cliente ali, oferta pra ele, acho que desde o início do caminho dele aqui com a gente aqui na instituição, em algum momento ele tem esse estresse ali financeiro, né? E aí a gente volta com ele e apoia ele nesse momento e logo em seguida ele tá aqui fazendo um crédito imobiliário, por exemplo, né? Ele tá passando ali por um momento de vida ali, de construir uma família e tudo, e ele faz um crédito imobiliário conosco. Então isso traz pra gente aqui muita felicidade de falar, poxa, né? Ele já foi um cliente aqui que precisou do nosso apoio, é um cliente de muitos anos e agora ele tá passando por um momento de vida e aí a gente celebra com ele, por exemplo, essa compra desse imóvel, né? Ou um consórcio quando é contemplado ali com um carro, né? Quando ele vai adquirir o primeiro automóvel dele. Então, assim, são vários cases que a gente tem importantíssimos, até quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa mais idosa, né? Que tem também ali o sonho de uma reforma, às vezes numa casa, né? Ou de uma viagem depois da aposentadoria. Poxa, quero, né, fazer uma viagem ali e a gente poder apoiar ele nesse momento também, que nem sempre, às vezes, é um idoso que apoia a família financeiramente ali, né? E como ele consegue, mesmo depois da aposentadoria, até a vida dele também, né? De falar, poxa, posso que ter o meu momento também de descanso e a gente consegue conciliar. Então, são muitos cases que a gente tem aqui, feliz ao longo desses anos aqui e que a gente celebra todas as vezes. Acho que o importante aqui na Agência Laranja é que todas as vezes a gente celebra quando isso acontece aqui, quando a gente tem essa possibilidade de trazer isso para o cliente. Somos youtubers muito animados. E aí, falando um pouquinho mais, assim, a Grace trouxe essa questão da alegria ali de atender o cliente. Como é que acontece todo esse desenvolvimento de prateleira, Juliano, para que vocês pensem cada produto para um cliente, assim, para um perfil de cliente? Como é que é esse desenvolvimento? Fiquei curiosa. Sim, hoje, assim, a forma como o Itaú decidiu trabalhar é escutar os clientes e fazer as coisas, assim, junto com os clientes. Então, o que a Aline falou do discovery, que é uma palavra que a gente passou a usar muito de uns anos para cá, é isso, assim,
não fazer um produto e disponibilizar para o cliente e falar assim, tá aqui, você usa esse produto do jeito que a gente pensou. Ir falar com o cliente, assim, explorar as necessidades dele e construir os produtos a partir das necessidades dos clientes, da forma como ele vê que a gente deveria fazer. E daí o produto ele já nasce, conceitualmente, na concepção dele já está embutido ali o que o cliente precisa. Então, assim, a gente escuta muito os clientes, e aí não só os clientes diretamente, mas as pessoas da área comercial aqui, da equipe da Agência Laranja, que estão ali todo dia em contato com o cliente, porque os cases, a quantidade de clientes que eles falam assim, é muito maior do que talvez a gente possa abordar. Então, assim, é um processo todo dia de capturar direto na ponta, direto à necessidade e conceber o produto a partir daí. Então, assim, esse é o mais importante, assim, eles falam pra gente como a gente deve fazer as coisas. E daí, a partir disso, a gente entrega com a maior qualidade possível aqui, que é o que a gente está acostumado a fazer no Itaú. Perfeito, o cliente no centro aqui sempre, né? Bom, chegamos numa parte que eu adoro, que é a gente colocar em prática tudo que conversamos até agora. Se vocês pudessem dar uma dica para quem tá aqui nos escutando, que dica seria, o que essa pessoa tem que sair desse podcast que ela tá escutando agora e fazer, assim, para ter uma jornada ótima aí no ciclo de crédito? Começa por mim? Pode ser? Pode ser. Pode, vamos lá. Então, acho que a dica que eu tenho aqui para a Agência Laranja é aqui utilizar as ferramentas. Então, aqui é fazer o 360 de fato do cliente, essa análise de conhecer o cliente verdadeiramente, de criar essa conexão, de ter essa proximidade com o cliente e fazer esse apoio. Acho que hoje o cliente também, a expectativa dele é muito grande, é que a gente esteja próximo dele e que, de fato, a gente também apoie ele nessa conscientização financeira. Então, que ele entenda que a gente está preparado aqui para todos os cenários de oferta do crédito aqui, que a gente tem as ferramentas aqui, tem o melhor produto para ele nesse momento, e que se tudo em algum momento ali descasar, se der aqui algum estresse, a gente tem também o melhor caminho aqui para recuperar ele, que a gente vai fazer esse caminho fluir de uma maneira muito, muito importante, muito valiosa aqui na vida dele. Eu separei uma palavra como dica, assim, porque eu acho que é uma palavra que quando a gente começou a olhá-la, a usá-la, melhorou muito o nosso dia a dia, que é a empatia, né? Então, se fosse comigo aquela situação, né? Se fosse minha mãe, no caso de um idoso que você trouxe, minha mãe tem sonhos, quer ir viajar, quer reformar a casa dela. Se é ela, né? Então, como eu trabalho a empatia, como eu escuto, como eu trago isso pra dentro. E como eu cutuco o Luciano, como vocês me cutucam aqui, para que a gente crie oportunidades diferentes, né? Acho que isso é muito importante. Como eu trago a dor do cliente que não tá sanada para dentro de casa. Isso a gente trabalha pro cliente, de fato. Então, a gente não quer que seja só uma linha ali no nosso contrato de metas, a gente quer realmente colocar as soluções que faça sentido para ele. Então, acho que minha palavra aqui é empatia. Ouvir e se colocar no lugar dele para buscar uma solução aqui que atenda da melhor forma possível. Perfeito. Assim, o que eu falaria, assim, para você aí, colega que está escutando a gente aí da Agência Laranja, assim, é conhecer muito bem o cliente, o momento de vida dele e qual a necessidade dele, assim. Como a gente falou, assim, a gente tem uma prateleira de produtos que atende todas as necessidades do cliente. Se a gente conhecer o cliente, conhecer o momento de vida dele, a necessidade, a gente vai conseguir entregar para ele, ajudá-lo, assessorá-lo com a melhor solução de crédito naquele momento para ele. Assim, seja assim, um crédito mais barato, tirar ele de uma linha mais emergencial para uma linha parcelada. Então, assim, conhecer o cliente assim, é fundamental para ajudá-lo nas necessidades que ele possui. E outra, assim, para ajudar no desenvolvimento de tudo, assim, é trazer os cases, assim, vocês estão todos os dias falando com clientes, conhecem coisas que ajudam muito no desenvolvimento do trabalho que a gente faz aqui no crédito, na recuperação. Então, ajudar com esses cases, trazer para a gente, colocar de forma, assim, bastante qualificada, nos ajuda muito a cada vez evoluir mais e entregar soluções cada dia melhores para os nossos clientes. Com certeza. Acho que a palavra aqui é cliente no centro, né? Como a Lilian falou, acho que é muito mais do que uma meta, né? Um contrato de metas aqui, mais do que a cultura, mas tem que estar enraizado aqui, né? Com a gente. Bom, a gente está assim, caminhando aqui para o final desse episódio. Eu gostaria de agradecê-los. Acho que foi muito legal. Vocês trouxeram insights, dicas e falaram sobre
recuperação e ciclo de crédito de uma forma muito leve, foi muito gostoso estar aqui com vocês. Então, muito obrigada aqui, gente. Nós chegamos ao final de mais um episódio aqui do Novas Cast, mas eu tenho que deixar o convite para você continuar aqui no canal do Desenvolve, escutando aqui, porque aprendizado nunca é demais, é sempre bom a gente estar aqui conectado com o que está acontecendo no mercado, conectado com o que está acontecendo aqui no banco, e deixo aqui meu convite também para você acessar o Inovas todos os dias, que lá você vai ter informações super relevantes para que você consiga conduzir essa conversa aí de crédito, recuperação e de todos os produtos do banco. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se encontra no mês que vem.